Olá, bem-vindos ao nosso novo quadro da Voxels, Voxels e Diagnósticos. Hoje num formato diferente, no formato de podcast. E a gente tem o prazer de estar com meu amigo, amigo pessoal, meu sócio, o Henrique, que é engenheiro de produção e já trabalha há mais de 10 anos com planejamento para cirurgia ortognática e planejamentos em geral em saúde. Bem-vindo, Henrique. Obrigado. Bom demais a gente iniciar o quadro da Voxels com uma pessoa que eu considero tanto, um amigo que a radiologia e a Voxels me trouxe. Então é muito importante a gente conversar para as pessoas entenderem um pouco mais do que é o planejamento virtual, o planejamento para cirurgia ortognática. E eu gostaria que você começasse dizendo um pouquinho do que é o seu trabalho para que a gente possa apresentar para o pessoal o que a gente faz em parceria com a Trion e o que a gente tem de especial para oferecer. Com certeza. Satisfação estar aqui com você também. A recíproca é 100% verdadeira, mais do que sócio, um amigo que a radiologia também me deu. Então é um momento muito importante para mim, para a Voxels, acho que até para nós, né, como sócios. E, bem, eu já estou aí no mercado de planejamento virtual, né, planejamento 3D, para a cirurgia ortognática especificamente desde 2014. Né? Então eu pude acompanhar um pouco da trajetória, da evolução, né, do que essas tecnologias vêm auxiliando no dia a dia dos cirurgiões bucomaxilofaciais e também dos cirurgiões dentistas. Né? E, claro, através da Trion, né, hoje nós fazemos vários tipos de planejamento virtual, não só cirurgia ortognática, mas para mim é imprescindível hoje a qualidade dos exames que chegam, né, ou seja, os inputs de dados que a gente tem nos softwares, que são os exames radiológicos. Né? A qualidade disso impacta diretamente na qualidade do trabalho, né, que a Trion faz hoje do planejamento virtual. Então, a questão de estar hoje na radiologia é justamente por isso, Marcos, que a gente tinha muita dificuldade de ter boas reconstruções 3D, né, de exames e de pacientes virtuais, porque os exames que chegavam não eram tão bons. Então, hoje, nosso papel na Voxels, né, também é esse, né, garantir que cheguem exames de qualidade para a gente ter boas reconstruções 3D no computador. Eu posso até falar um pouquinho também, porque eu sou consumidor do planejamento virtual na parte de endodontia guiada, que a gente pode conversar numa outra oportunidade, e sei o tanto que é importante realmente a gente ter uma imagem de qualidade. Exato. E eu queria saber assim, como é que funciona na prática, desde o início da aquisição das imagens, como é que funciona? O paciente vai, o profissional solicita o exame, ele vai na clínica, como é que funciona o trajeto todo até que chegue a você e no final o paciente possa ser operado com segurança? Eu vou focar na cirurgia ortognática, né, que é o tema aqui do nosso encontro. Então, basicamente, para um planejamento virtual de cirurgia ortognática, a gente precisa de 4 exames. Tá? Então, tomografia de crânio, né, de preferência crânio total. Claro, existe a limitação do FOV dos tomógrafos odontológicos, mas a região de glabela e oide e pório é o FOV desejado. Né? Depois nós temos o escaneamento intraoral dos dentes, para digitalizar esses dentes para trazer para o software. Né? Hoje também temos a tecnologia do escaneamento facial, e isso trouxe mais realidade para o planejamento, né? E na Voxels nós temos isso. E por último, um bom protocolo de imagens fotográficas. Né? Hoje, do lado da Trion, nós não temos o contato com o paciente. Então, um bom protocolo fotográfico nos traz muitas informações, né, principalmente das assimetrias, das dores daquele paciente. Então, um bom protocolo fotográfico faz total diferença no planejamento. Então, o paciente, né, ele é encaminhado para a radiologia pelo cirurgião bucomaxilofacial. Lá nós recebemos, na Voxels, o paciente para fazer basicamente esses 4 exames. Né? E aí nós estamos falando de arquivos como DICOM para tomografia, arquivo STL, que é uma malha 3D para o escaneamento intraoral. Né? O escaneamento facial também é um arquivo .bj, que tem a textura da imagem do rosto do paciente. E as fotografias formato convencional de fotografia. Né? E tudo isso é enviado hoje através de uma nuvem para a Trion, e aí assim na Trion a gente faz a integração desses arquivos. Então, basicamente, são esses exames que a gente solicita para o paciente. E aí uma dúvida que acho que todo mundo tem é no tempo. Qual é o tempo para se fazer um planejamento desse nível, dessa complexidade? Qual é o tempo desde que vocês recebem a imagem até que faça o planejamento com o profissional e faça a impressão do guia? Eu não sei. Sim.
Bem, dentro da Voxels, o fluxo é muito rápido, né? Se a gente pensar em tempo de exame do paciente dentro da clínica, nós estamos falando ali algo em torno de 20, 30 minutos no máximo. Ele já a gente consegue digitalizar o paciente, digamos assim, né? Uma vez que esses exames chegam na Trium, nós temos hoje uma média de montagem e integração desses arquivos na faixa aí de 40 minutos a 1 hora. Tá? E para o paciente estar pronto por um planejamento. Né? E hoje é imprescindível a participação do cirurgião bucomaxilo durante o planejamento. Tá? No começo a gente até adiantava os passos, deixava já movimentado, né, as bases ósseas, mas isso é um risco. Então hoje o cirurgião bucomaxilo ele é obrigado a participar dos planejamentos. Então nós estamos falando aí entre montar o paciente, planejar, projetar os guias e entregar esses guias para o cirurgião, nós estamos falando de 2 a 3 dias. Então é um fluxo muito rápido, Marcos. Porque se você pensar que antigamente era feito no modelo de gesso, né, cirurgia de modelo de gesso e articulador, enfim, o cirurgião investia ali, gastava às vezes um dia inteiro no consultório para preparar o caso e fazer as guias. Hoje com o virtual isso acelerou muito, né? Então o cirurgião hoje ele investe ali 15 minutos num Zoom, num Google Meet, né? Passando os movimentos que devem ser feitos desse planejamento e ele segue a vida de consultório dele. Então dentro da Trium eu posso te dizer que de 1 a 3 dias é um prazo razoável que a gente entrega esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. E já que a gente está falando em tempo, já que você falou em tempo, a gente, sim, eu não sei, o acompanhamento com os cirurgiões, com os bucomaxilos que você tem feito nesses planejamentos, o tempo cirúrgico tem diminuído também? Eles têm uma previsibilidade maior, tempo cirúrgico menor? Com certeza, Marcos. Eu vejo que vamos falar, o benefício do planejamento virtual hoje, né, especificamente da cirurgia ortognática, ele está fundamentado em 3 pilares. Então, para mim, primeiramente, previsibilidade. Imagina que você, cirurgião, fazia cirurgia de modelo de gesso. Qual é o nível de imaginação que você tem que ter de uma fratura galho verde ou até mesmo de uma sagital mais alta ou mais baixa por conta da posição de um nervo alveolar mais alto ou mais baixo. Então era muito difícil você ter esse tipo de visão, né? Então o digital, quando você reconstrói essas estruturas anatômicas no software, você tem ali tudo o que está acontecendo com o paciente, tudo o que pode acontecer. Então desde contatos prematuros, né, o tipo da osteotomia, se é um ramo, né, um mais longo ou mais curto. Então todas essas decisões elas são tomadas, eu chamo no offline, né? Ali não dentro do centro cirúrgico, mas previamente no planejamento. Então o nível de previsibilidade do cirurgião é muito maior. O segundo pilar eu diria que é a assertividade. Então o nível de precisão que o cirurgião passa a ter, né, os resultados cirúrgicos mais assertivos, isso também é um grande benefício do planejamento virtual, né? E por último, o tempo. Acho que o tempo cirúrgico reduziu bastante. Quando eu comecei a frequentar, né, os consultórios dos bucos e também alguns centros cirúrgicos, eu via que as cirurgias muitas vezes demoravam uma maxilomandibulimento, que é a cirurgia tradicional, levava ali em torno de 5 a 6 horas de cirurgia, né? Hoje nós temos casos de 2 horas e meia, 3 horas. Então praticamente metade do tempo. Não só pelo planejamento virtual e pela assertividade das guias, mas por isso, pela previsibilidade e também pela impressão 3D de biomodelos. Então o cirurgião ele consegue ir mais preparado para o centro cirúrgico, consequentemente, menos tempo de cirurgia. Com tudo que você fala, acho que a gente pode pensar assim, por que não fazer? Exato. Então, qual seria o grande desafio hoje para que todos os bucomaxilos passem a fazer esse tipo de protocolo mesmo nas cirurgias? Você já falou em previsibilidade, sim, segurança, mas qual é o desafio para que isso chegue a todos os bucomaxilos, para que eles realmente peçam os exames e tenham mais previsibilidade? O que é o desafio hoje na sua área que você enxerga? Brasília hoje, entre Brasília e Goiânia, a gente já tem um conceito muito bem disseminado, né, em relação a usar as tecnologias ao favor dos procedimentos cirúrgicos, né? Mas fora de Brasília, fora dos grandes centros, o meu maior desafio, e aí eu estou falando como Trium, o maior desafio é o cirurgião dentista entender os benefícios de todo esse processo de fluxo digital. Entender que tipo de exame que ele pede,
entender quais são os softwares, quais são as possibilidades e principalmente as vantagens de usar o fluxo digital. Porque muitas vezes ele está ali na rotina diária, né, do seu consultório, fazendo ali os procedimentos com modelo de gesso, moldando e tudo mais, e está funcionando. E aí a grande virada de chave, a grande questão é essa. Né? Por que eu vou mudar se funcionou desde então? Sempre funcionou assim, né? Aquela história, né? Aquela frase fatídica. Não, sempre deu certo, por que eu vou mudar? Então, acho que o grande desafio é chegar nesses cirurgiões que não estão nos grandes centros, muitas vezes, e fazer com que eles entendam, né, que tipo de exame pedir, todo esse fluxo digital na prática. Eu sei, como endodontista também, eu sei que ficar entre as quatro paredes do consultório, a gente acaba deixando algumas coisas como tecnologia, entrar no consultório e trazer o fluxo maior e muito melhor e mais previsível. E aí você falando, eu pensei aqui numa coisa também. O próprio paciente. Exato. Se a gente puder expor ao paciente a possibilidade de fazer um planejamento virtual para que ele tenha mais segurança, mais previsibilidade, com certeza ele vai preferir fazer no fluxo digital. Perfeito. Então, eu acho que é bem interessante a gente disseminar esse tipo de prática, principalmente entre os bucomaxilos, e dizer que o principal que vai te ajudar e ajudar o paciente são as imagens que você falou muito bem. E a Voxios está preparada, a gente tem o nosso protocolo criado por você, inclusive, um protocolo padrão mesmo, um padrão Voxios de qualidade para que a gente tenha e possa entregar para o profissional e para o paciente também o melhor planejamento e o mais seguro possível. Exatamente. Como usuário, né, de imagens 3D, a gente foca muito na qualidade dos exames que são feitas hoje na Vox. E pensando em futuro, assim, eu acho que você é ligado em tecnologia o tempo inteiro, eu sei que é sempre ver alguma coisa nova. O que vem pela frente em relação a planejamento virtual e o que pode trazer ainda mais benefícios tanto para o cirurgião dentista, para o bucomaxilo, quanto para os pacientes? Marcos, eu acho que a evolução ela deve acontecer em duas frentes. Né? Primeiro, que eu acredito que é a gente conseguir trazer para o software o dinamismo da face do paciente. Então, hoje, a gente planeja tudo com o paciente estático, sem o movimento facial. Então, por exemplo, um paciente que tem excesso vertical de maxila, né? Às vezes, em repouso, ele tem uma exposição dentária ok, dentro de um padrão de normalidade. Mas se ele sorri, ele expõe muita gengiva, que aí uma gengivoplastia ou uma gengivectomia não vai corrigir, tem que ser um movimento de intrusão. E sempre a gente fica na dúvida, né? Poxa, quanto que a gente vai intruir essa maxila para fazer essa correção gengival? Então, se nós tivéssemos esse escaneamento facial com dinamismo, a gente teria mais assertividade, com certeza, nos movimentos planejados cirurgicamente dentro dos softwares. E eu acredito que isso vai acontecer porque já é realidade hoje, se a gente pensar na indústria cinematográfica, né, as animações 3D dos filmes, os Avatar e tudo mais, isso já é realidade. Você consegue trazer para o software os movimentos da face de uma pessoa. Né? A questão é, os softwares estão preparados para isso? Os softwares de cirurgia? Ainda não. Então eu acredito muito nisso. Né? E a outra frente é a evolução da tecnologia de impressão 3D. A gente vem cada vez mais acompanhando essa evolução, não só dos tipos de tecnologias que as impressoras têm hoje, mas principalmente as resinas. Né? Quais são as resinas que a gente tem disponível no mercado hoje? Então, resinas biocompatíveis, daqui a pouco resinas implantáveis, enfim. Então, eu acredito muito nessas duas frentes. Não só scan facial com dinamismo, mas principalmente a evolução da impressão 3D. Acho que vamos chegar. É. Eu tinha uma dúvida, mas assim, eu não vou nem fazer essa pergunta se você recomendaria isso tudo para todos os dentistas. Com certeza. É óbvio que sim. Com certeza. Eu acho que a tecnologia está aí e aos poucos isso vai chegando a vários locais. Você falou, às vezes nos grandes centros já é uma realidade, mas em centros menores, em pontos menores ainda não. E na sua visão, como é que a Voxios pode contribuir para democratizar essa tecnologia, para que a gente possa disseminar isso entre os nossos colegas profissionais? Sim, eu acho que, acredito que assim, os exames, né, como são muito bem feitos, né, o nível de qualidade, né, de imagem, a gente preza muito por isso. Né? E hoje nós temos um template específico, né, para cirurgia ortognática. Então, eu acho que o que a gente pode contribuir é na comunicação entre dentista e paciente.
muitas vezes o paciente ele tem muita dificuldade de entender o que é uma cirurgia ortognática, o que é uma Lefort tipo 1, o que é uma sagital, uma mentoplastia. O paciente muitas vezes não sabe nem o que é o 11, né? O que é o 13. Então, o objetivo, né, da Voxios e também da Trio, mas da Voxios, é mostrar para o paciente, através de templates de imagens, né, como isso acontece. Então, eu falo que o digital, e a gente usa muito isso no dia a dia, né, ele facilita demais a comunicação entre dentista e paciente. O paciente, quando vê na tela do computador, fala, isso aqui é um scan facial, isso aqui é um... E é essa a ideia mesmo. Porque você está falando em mostrar, mostra aqui um caso pra gente. Porque às vezes fala muita coisa e aí o pessoal vai montando na cabeça e fala, e aí, como é que é? Mostra um caso aqui de vocês na prática, ver o que vocês fizeram e o resultado final. Sim, então, por exemplo, aqui a gente está com o paciente digital, né, na tela do computador, então nós temos o scan facial, né? Nós temos a tomografia de crânio que foi feita, as estruturas ósseas aqui, e temos também o escaneamento dos dentes, né? São essas superfícies brancas aqui na tela. Então nós temos a arcada superior e a arcada inferior. Isso é um software que junta todas as imagens que foram feitas na Voxios, a gente junta essas imagens num software só, e aí faz o planejamento já com essas estruturas sobrepostas. Isso. Então o trabalho hoje da Trion é receber essas imagens, né, da Voxios. Hoje eu tenho uma equipe de design específica para montar o paciente digital, que nós chamamos de crânio composto, né? Que é não só integrar as imagens, mas principalmente deixar o paciente pronto para a cirurgia, para a movimentação cirúrgica virtual. Então, na tela do computador, o que nós temos? Aqui nós temos justamente a reconstrução, né, ou a renderização, né, 3D dos exames que nós recebemos lá da Voxios. Certo? Então nós temos aqui o escaneamento facial, né? Nós temos a tomografia de crânio mostrando aqui as estruturas ósseas e nós temos também o escaneamento intraoral dos dentes, né? Que são essas duas superfícies brancas aqui, a arcada superior e a arcada inferior. Okay? Então o trabalho na Trion é justamente esse, receber os exames, integrar dentro de um software específico de planejamento para cirurgia ortognática esses exames e fazer a simulação das osteotomias de uma cirurgia ortognática, né? Então, só mostrando para vocês. Aqui nós temos, então, na parte direita aqui da tela, nós temos aqui então a simulação de uma osteotomia tipo Lefort, sagital bilateral e a mentoplastia. E aí, com isso, eu consigo então, né, através de ferramentas dentro do software, fazer movimentações das estruturas ósseas, movimentação da maxila, mandíbula e mento. Esse é um paciente, né, perfil 2, né, dá para a gente ver que ele é classe 2, né, não só dentário, mas também ósseo. Né, e aí é um paciente que na época, né, foi feito a cirurgia, o grande objetivo da cirurgia era um avanço bimaxilar por conta de apneia do sono. Então nós fizemos aqui definimos uma oclusão final e aí fizemos avanços. Você consegue fazer avanços, correções, giro de plano, então cada linha dessa é um movimento. Que a gente consegue simular então não só o reposicionamento, né, das estruturas ósseas, mas também o resultado, né, uma simulação, né, do tecido mole, de como vai ficar esse novo perfil desse paciente. Que é um dos medos dos pacientes, né? Justo. Eles não sabem como... Não se reconhecer, né, depois da cirurgia. Qual vai ser a né? alteração que vai ter, então a simulação na própria face do paciente. Exato. É interessante. E só para deixar claro, esse paciente ele autorizou que a gente utilizasse as imagens, está tudo certo. Exatamente. Em relação a isso aí. Mas muito bom ver na própria face qual é a alteração que vai ter após a cirurgia. Exato. E aí a gente consegue, né, fazer algumas mensurações, mostrar algumas coisas, as particularidades do software. Eu acho que vale mostrar, por exemplo, você consegue definir os gaps, né, para usar, eu vou usar uma placa de 4 milímetros, de 6 milímetros, você consegue hoje fazer mensurações muito facilmente, né, desses gaps ósseos que vão ficar no resultado final da cirurgia. Né? E aí, aqui eu acho que está a grande questão de redução de tempo cirúrgico. E isso ajuda muito na escolha do material. Então, o cirurgião e a empresa que está, né, atendendo esse cirurgião já sabe, eu vou usar placas de
4 milímetros, placas de 6 milímetros. Então, vai todo mundo mais preparado para o centro cirúrgico. Então, Henrique, para finalizar o nosso bate-papo aqui, qual é a mensagem que você deixa para o bucomaxilo, para o ortodontista também, que está ligado nisso aí, na verdade, para todos os dentistas, investir no planejamento virtual e em relação a Voxels também, o que você tem a dizer? Marcos, acho que primeiro agradecer os cirurgiões, dentistas, bucomaxilo que confiaram e confiam na Voxels, né? Que apostaram na gente há 3, 4 anos atrás, compraram a ideia e estão conosco até hoje. Então, muito obrigado pela parceria. Aos que ainda não conhecem, que façam um teste, mandem seu paciente, né? Seu paciente pode ter certeza que vai ser muito bem recebido, não só pelas nossas estruturas, né, pelas nossas instalações, mas principalmente pelo nosso time. É uma coisa que eu prezo muito. É o treinamento do time Voxels para receber muito bem o paciente. E aí você vai poder comprovar a qualidade dos nossos exames. E eu acho que um dos diferenciais que nós temos também, né, não só você e eu, mas o time como um todo, é a disponibilidade e o canal direto com os cirurgiões dentistas. Isso a gente faz questão de tentar, né, atender vocês o mais rápido possível, seja numa ligação ou num WhatsApp, e eu acho que isso faz toda a diferença. A gente cuida do nosso cliente, né, muito bem. Então faça esse teste, né? Venha conhecer a Voxels, que terá muito benefício aí em relação não só aos exames, mas principalmente a você, dentista, e seu paciente. É isso. Obrigado, Henrique. Foi esclarecedor para mim também, apesar da gente estar junto sempre. Sim. Mas a parte que você domina, eu realmente não domino. E foi muito bom para mim. Acredito que quem tenha escutado e visto um pouquinho também tenha aprendido. E dizer que esse quadro Voxels e Diagnósticos, ele é um quadro que a gente bolou com carinho, com a ideia de passar um pouquinho de conhecimento, trazer um pouquinho do que tem de importante nas imagens para as várias outras especialidades. E em breve a gente tem um novo convidado numa outra especialidade para que a gente passe curiosidades e a importância principalmente das imagens radiográficas, das imagens produzidas para que a gente tenha realmente o melhor diagnóstico, o melhor planejamento e, consequentemente, o melhor tratamento para os nossos pacientes, que eu, como dentista, prezo muito também por isso. E como um dos idealizadores da Voxels, a ideia foi: eu sei como é a dor do dentista, eu sei como é a dor em relação à imagem, enfim. A gente se vê aí em breve com um novo convidado. É isso aí, até mais. Valeu. Valeu.